Se for assim, foi forçado também estabelecer lá no começo que o Sharingan do Kakashi copia jutsus. Não, ele só revelou naquele momento. Eu acho simples aqui a narrativa, não acho nada forçado. Quanto a isso aqui, não. Fala galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal. E me mandaram esse vídeo aqui lá no Instagram pedindo pra eu reagir. Naruto força demais, 7 momentos que beiram o ridículo, do canal Time Verso 7. Pelo que eu entendi aqui, ele vai falar 7 momentos da obra inteira, né, que foi forçada, né, basicamente ele não teve toda uma construção na narrativa da obra e simplesmente colocaram ali do nada. Vamos dar uma conferida nesse vídeo e claro, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para me ajudar e hype esse vídeo, tá? Vamos aqui conferir esses 7 momentos que beiram o ridículo de Naruto. Às vezes, quando eu estou assistindo Naruto, eu fico em dúvida se estou assistindo a obra correta. Até volto no título para conferir se está certo mesmo. Sei lá, é cada coelho tirado da cartola que parece que eu estou assistindo até um duelo do Yami Yugi. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você ver algumas das situações mais forçadas e inacreditáveis de Naruto, na minha opinião. Fala comigo pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Time Verso 7. Conveniências. Aqueles acontecimentos que se alinham perfeitamente para resolverem os problemas em que os personagens estão metidos. Qual obra não faz isso? Tudo bem elas existirem. É normal em todas as histórias. A gente aceita numa boa. Mas esse vídeo aqui é sobre aquelas que a gente torce o nariz e fala, aqui forçou a amizade. E não, eu não estou dizendo que elas são furos de roteiro. Parece Quer um anime que usa muito isso, mano? Fairy Tail. Cara, ali a poder da amizade vence tudo, tá? Ele venceu até o Zeref lá, que tava o pica das galáxias. Conseguiu vencer com um soco por causa do poder da amizade. Fairy Tail aqui é o rei disso. que virou moda agora dizer que tudo é furo de roteiro em Naruto. E também virou moda dizer que furos de roteiro descarados não são furos. Então o vídeo não é sobre furos, e sim sobre momentos de Naruto que eu acho forçados pra caramba, e causam estranheza quando você para pra pensar. Se precisamos fazer várias suposições e vários "não, mas veja bem", pra poder tentar explicar de alguma forma, pra mim isso só confirma de que é forçado mesmo. E forçado pra mim quer dizer que ou foi tirado do nada, com pouco ou nenhum indício ou pista sobre eles antes, Isso. ou que a explicação não parece fazer muito sentido, na minha opinião. E não é nem que eu não goste deles, eu gosto. Eu sou um homem simples, é fácil me agradar. Mas apesar de achar que eles são reviravoltas legais num primeiro momento, num segundo momento eu realmente acho que é forçado. E eu vou tentar variar um pouco, porque senão só teria Uchihas nessa lista. Então vamos ver esses momentos. Lógico, né? Vamos começar com a primeira e a mais mentirosa de todas. O Sasuke ter escapado da explosão do Deidara. Calma, calma, pode apagar o que você estava escrevendo aí. Eu sei que você vai dizer que o Sasuke na verdade não estava sem chakra, e que isso era apenas a opinião do Deidara e ele não era um ninja sensorial. Tá bom. Verídico, 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 verídico. Assim, não importa. Olha o painel do mangá. A explosão já estava praticamente pegando no Sasuke. Olhem a distância que um estava do outro. Invocar o Manda, colocar ele em Genjutsu, entrar na sua boca e depois desfazer a invocação, o Sasuke virou o relâmpago amarelo, né? Não, cara, no começo da batalha ele já deu o indício de que era possível. Ó, vou colocar aí na tela. Se você der uma conferida aí, ele simplesmente invocou uma serpente do nada, tá? E defendeu da explosão inicial. Ele simplesmente fez a mesma coisa aí, tá? Até que o Manda tomou o dano, ó. Então, não foi instantâneo, né? Ele invocou o Manda ali ao redor dele, da mesma forma que fez inicialmente com aquela outra serpente, bloqueou a explosão e nesse momento foi que ele aplicou o Genjutsu e meteu o pé dali. Mas, mano, a obra já deu indício que era possível no começo da batalha. O que ele fez no final, ele fez no começo. Simples assim. Mas essa já está batida, então vai ficar apenas como menção honrosa. Porque comparadas que virão, essa do Sasuke é fichinha. Bora ver. A coitada da Konan preparou tudinho. Ficou anos e anos observando o Obito para entender tudo sobre o seu jutsu. Ela até descobriu que o limite de tempo máximo de intangibilidade do Kamui era de 5 minutos, embora eu não consiga imaginar como ela pode ter descoberto isso, né? Mas de qualquer forma, ela abriu o mar com 600 bilhões de papéis bombas para finalizar o Obito. E apesar de tudo isso, Obito consegue sobreviver graças a um jutsu ocular totalmente quebrado dos Uchihas, os Izanagi. Mas aqui já tinha tido trabalho, né? O Danzou já tinha usado. E esse momento só não vai entrar no top 7 porque o Izanagi já tinha sido exaustivamente mostrado na luta do Sasuke contra o Danzo. Então o peso de ser um coelho tirado da cartola, do nada aqui contra a Konan, diminui bastante. Isso. Fica também como menção honrosa. E agora bora pro top 7.
Mesmo com todo o esforço da Folha para resgatar o Kazekage a tempo, não teve jeito. Eles chegaram tarde demais. Gaara já estava morto mesmo antes do confronto começar. E que raiva deu do Deidara quando ele ficou sentado em cima do corpo do Gaara, hein? Pra falar que não. E Pesado, depois da hein? vovó Tio e Sakura conseguirem derrotar o Sasori, e o Naruto e o Kakashi perseguirem muito o Deidara, eles finalmente conseguem recuperar o corpo do Gaara. Naruto se sente frustrado e chora pelo Gaara, que não merecia aquilo. E quando a vovó Tio tenta falar com ele, Naruto explode pra cima dela e pra cima da Aldeia da Areia, por terem feito a vida do Gaara tão miserável. Então a velhota decide fazer alguma coisa boa na vida. Ela usa um jutsu que troca a vida dela pela do Gaara e traz o Kazekage de volta. Teve preparação pra ele, quando a senhora Tio curou a Sakura e uma fala dela dizendo que tinha coisa pra fazer depois de derrotar o Sasori. Mas o principal problema pra mim é a explicação. Ser uma técnica de transferência ou jutsu feito pra animar objetos inanimados como marionete não deveria ser igual a mexer com a vida e a morte. Porque a gente sabe que em Naruto, para ele estar vivo, é porque tem uma alma. Então Exato. trazer uma alma do além de volta ao corpo, principalmente de alguém como Gaara, que já havia morrido tinha algumas horas, já tinha um tempinho. Então eu acho forçado sim. É um jutsu muito forte sacado para resolver o problema do Jinchuriki morrer após a Biju ser extraída. Tão forte que se compara com o jutsu dos 6 caminhos, o Rin Tensei. Esses mestres de marionete da areia sabem muito, hein? Eu acredito assim, cara, porque o que é falado na obra é que o chakra, ele serve para conectar pessoas. E também, não só isso, ele conecta os mundos, né? A gente vê que o próprio Obito volta do mundo dos mortos pro mundo real, usando o chakra. O Hagoromo, ele estava transitando entre os mundos. O chakra tem essa função. Então, a vovó Tio, colocar o chakra dela lá, né, meio que transferir a energia vital dela pro Gaara e funcionar, até que faz um certo sentido, considerando esses fatores fundamentais do chakra, né? Então, faz um certo sentido. Foi forçado ali pra reviver o Gaara? Foi um pouquinho, porque ele não poderia sair da história agora, né? Mas faz sentido sim. Orochimaru já havia sido selado pelo Itachi, e não havia mais nenhuma forma dele retornar, já que o próprio Itachi já tinha morrido. Só que aí o Sasuke simplesmente inverte os selos de mão, que o Kakashi usou lá no clássico, e tira o Orochi de dentro da marca da Anko. Isso aqui foi um feito do Itachi aqui, do Sasuke, de gênio, tá? Ele simplesmente executou o inverso de um jutsu que o Kakashi executou. Se assim é pra selar, então pra liberar é desse outro jeito. Isso aqui foi uma sacada genial dele. E para que o Kobrudo foi trazido de volta, foi para realizar o Edo Tensei. E como ele vai fazer isso com os braços ainda selados, o Suigetsu descobriu um pergaminho que contava como desfazer o selo do Ceifeiro da Morte. Basta achar umas máscaras mágicas para isso. Com isso, o Orochimaru consegue recuperar os seus braços e fazer o Edo Tensei de todos os antigos Hokages, que também estavam presos na barriga do Shinigami. E conveniente, as marcas da maldição viraram Horcruxes, onde o Kobrudo insere também um pedaço da sua alma e pode ressurgir por qualquer uma delas, que ele espalhou em várias das suas cobaias. Ou seja, é uma técnica de imortalidade 100 vezes melhor do que a porcaria do karma dos outros Eu acho engraçado esse termo, Horcruxes. Sussuki. E esse pergaminho e as máscaras do Shinigami? O Orochimaru já sabia de tudo isso e nunca foi atrás. O pergaminho já estava em sua posse, estava em um dos seus esconderijos, e ele diz que o encontraram nas ruínas do clã Uzumaki. E Cara, o forçado aqui é a máscara ainda tá nessas ruínas. Isso que foi forçado. as máscaras, totalmente intactas, Isso, em um isso aí templo foi forçado. completamente destruído e abandonado, perto de Konoha. Se forçar, mais caga. A situação era a seguinte: Madara colocou todo mundo no Tsukuyomi Infinito. Apenas Naruto, Sasuke, Kakashi e Sakura escaparam graças ao Susanoo do Sasuke. Vendo que eles escaparam, Madara diz que finalmente chegou a hora de se livrar deles então. Naruto ainda discute um pouco com o Madara, mas do nada, o Zetsu Negro enfia o bração no coração do Madara. Isso aqui era pra ser o top 2 ou top 1. Mano, pra que tirar o Madara da obra, mano? Pra que mudar o vilão final? Pra quê? Pra quê? Guardar a Kaguya pra Boruto, que fosse, mas deixava o Madara aqui, tava tão bonitinho a história construída, pra que mudar, cara? Deixando todo mundo de queixo caído. Madara não consegue se mexer, e é constrangedor o que o Zetsu faz com ele, deformando completamente o seu corpo, mostrando que, assim como ele fez com os outros, ele, Madara, também foi apenas um peão nas mãos de outro. E Kaguya finalmente é revivida. Talvez você pensasse que esse seria o top 1 da lista, porque foi completamente inesperado. Mas não foi não. Quer dizer, a empalada do Zetsu até foi inesperada, mas algumas coisas
já estavam sendo preparadas antes. No capítulo 626, mostra que Hashirama tinha percebido alguém observando a luta deles no Vale do Fim. No capítulo 646, Madara conta a história do chakra e da árvore divina, e diz que uma princesa comeu o fruto da árvore. E Madara diz com todas as letras que o nome dela era Otsutsuki Kaguya. No 670, Hagoromo também conta toda a história de Kaguya. E no 679, a Kaguya aparece. Então sim, Poderiam ter a reviravolta guardado ela. final começou a ser trabalhada um pouco antes. Eu sei que a gente não pensou isso na época, mas se o Sábio dos Seis Caminhos, que sempre foi uma lenda, apareceu, meio que dá margem pra gente desconfiar que outra parte da lenda, sua mãe, poderia aparecer. E eu realmente não acho que tudo sobre a Kaguya e os Otsutsuki sejam necessariamente ruins. Só foram muito ruchados mesmo. Se tivessem sido trabalhados ao longo de todo o Shippuden, como o próprio Madara foi, teria sido um final muito melhor. E como esse é o meu top 7, ele não vai ficar nem no top 3. Tem tantos Deus Ex Machina a favor dos Uchihas, umzinho contra eles, eu vou passar um pano. Madara estava lá na paz, solando os 5 Kages. Só que usando o trabalho em equipe, eles conseguiram pressionar o Madara tentando selá-lo. Nisso, Madara decidiu responder de forma adequada, usando seu Susanoo perfeito. E depois de alterar a geografia do local apenas com uma espadada, Madara decide esmagar de uma vez por todas os 5 Kages. Porém, seu Megazord começa a se desfazer, e Madara percebe que é o Edo Tensei que está sendo desfeito. Então, sabendo que deixaria aquele mundo, Madara tenta fazer um ataque final usando Katon. Depois disso, sua alma já começa a deixar o corpo, mas mesmo assim ele ainda usa o Susanoo novamente. E eu, inocente, achava que liberar um jutsu significava desfazer um jutsu, mas não para o Madara. Mesmo com a alma dele já querendo sair do corpo usado para o Edo Tensei, mesmo com o jutsu já desfeito pelo próprio usuário do jutsu, o Madara simplesmente mete um liberar que faz a alma voltar para o corpo e esse corpo continuar sendo um corpo imortal e com chakra infinito, mesmo com o jutsu já desfeito. E toda aquela urgência de fazer um último ataque antes de partir foi o quê? Encenação, né? Palhaçada. A explicação, Madara diz que quem sabe os sinais de facção do jutsu pode reincindir o contrato, o que deveria significar que um ninja habilidoso do passado conseguiria se negar a ser controlado e lutar contra quem ele não queria, desfazendo o jutsu e voltando ao pós-vida. Mas não para o Madara. Para ele, desfazer significa apenas desfazer o controle, mas continuar com todas as vantagens do jutsu, mesmo que o jutsu não esteja mais ativo porque o próprio invocador do jutsu já havia desfeito o próprio jutsu. O que falar disso aqui? Nada, né? Apenas bater palmas e apreciar. Mano, aqui foi um feito pra engrandecer o Madara. Pra dizer que ele é diferente dos demais. Eu não acho assim tão forçado, não. Porque se você parar pra pensar, o Edo Tensei é uma invocação. Kushiyose Edo Tensei. Invocação Jutsu do mundo impuro, né? Então, é uma invocação. Você tá trazendo uma alma, é basicamente um espaço-tempo, né? Você tá invocando ali. E a gente vê que as invocações, elas podem agir por conta própria. Inclusive, elas podem simplesmente desfazer e ir embora. O Madara desfez o contrato, né? Suposto contrato, digamos assim. Então, não é assim tão forçado, não. Eu não vou aqui desmerecer, né, o trabalho do parceiro. É um pouco forçado, sim. Mas eu acredito que não é tão forçado assim. É um feito bacana do Madara. Kishimoto tinha mesmo seus prediletos. Todo mundo sabe que o Itachi queria ser derrotado pelo Sasuke. Porém, em alguns momentos da luta, o Sasuke realmente pressionou o Itachi e trouxe risco real a ele. O principal deles foi quando o Sasuke usou sua arma secreta, o Kirin, um jutsu impossível de desviar. Mas para surpresa do Sasuke e até mesmo do Zetsu, Itachi do nada saca um Exódia que tem ativação instantânea e sobrevive. E ele mesmo diz que se não fosse pelo Susanoo, teria morrido. Que conveniente, né? O jutsu certo com a velocidade de ativação certa para aquele momento. E o Susanoo realmente me incomoda, porque se ele fosse um poder somente do Mangekyo do Itachi, já seria forçado, porque os poderes estabelecidos do Itachi antes eram apenas o Tsukuyomi e o Amaterasu, dois jutsus que têm a ver com o próprio clã Uchiha, já que as habilidades dos Uchihas sempre foram genjutsus e afinidade com o estilo fogo. Então ter dois jutsus oculares que são extensões dessas habilidades, uma evolução, um aprimoramento, chamas negras e um pesadelo infinito, estaria tudo bem, mas um avatar humanoide gigante, tá, né? Para os Uchihas não existe o impossível. E isso que é o pior, é um poder comum para todos os Uchihas que despertaram o Mangekyo. Aí eu fico me perguntando, alguns capítulos antes foi mostrado que o Sasuke seguiu o conselho do Itachi e foi ao local secreto dos Uchihas e leu tudo que havia escrito ali sobre eles. Com isso, ele descobriu mais sobre o Mangekyo e deu a entender que o poder mais forte dos olhos era conseguir controlar a Kyuubi, porque eles discutem que o preço para isso era cegueira. Nada sobre um Susanoo, uma habilidade comum do Mangekyo. Tudo bem ter vários poderes diferentes individuais que não foram contados naqueles documentos que o Sasuke leu, mas o Susanoo, que era comum, deveria estar lá, né?
Pelo menos eu acho que faria sentido. Mas você acha que acabou por aí? Só com Susanoo? Não, senhores, estamos falando do Itachi. Ao perceber que seu ataque não funcionou, Sasuke, que já estava quase sem nada de chakra, tenta usar a marca da maldição. Com isso, perde o controle e o Sannin Kobrudo reaparece. Orochimaru é praticamente mortal, então para detê-lo e principalmente resolver o problema de uma vez, tirando ele de dentro do Sasuke, teria que ser uma técnica bem específica, né? E adivinha, Itachi saca outra exódia. O cara simplesmente saca uma espada que consegue selar tudo que toca, dá um fim no Orochimaru. E é engraçado o próprio mangá tentando explicar o que é a espada Totsuka. Ela, nunca mencionada antes, é muito pior que o Susanoo, porque nem faz parte dele, assim como são as flechas do Susanoo do Sasuke ou as espadas do Susanoo do Madara. Não, ela é uma arma espiritual que o Itachi encontrou por aí e conseguiu instalar no Susanoo dele. Faz todo sentido, pô. Além disso, ela é uma variante da espada Kusanagi, que o Orochimaru tinha, e era uma arma física. E pra não esquecer, ainda tem o espelho de Yatta, que segue a mesma linha. O cara tem armas mágicas mais roubadas que as do Sábio dos Seis Caminhos e tá tudo certo. Itachi Uchiha, senhores. Não considero isso forçado, mano. Considero não. É simplesmente o autor colocou uma habilidade a mais no cara. Pronto, isso aí acontece em tudo quanto é obra. Em tudo quanto é obra. Se for assim, foi forçado também estabelecer lá no começo que o Sharingan do Kakashi copia jutsus. Não, ele só revelou naquele momento. Eu acho simples aqui a narrativa. Não acho nada forçado. Quanto a isso aqui, não. Após uma batalha prolongada em várias dimensões diferentes, Kaguya decide dessa vez mudar para uma dimensão com gravidade aumentada, tão pesado que afeta todo mundo, mesmo a própria deusa. No primeiro disparo que ela faz contra Naruto e Sasuke, eles conseguem esquivar, mas no segundo, com a mira ajustada, ela iria acertar. Porém, Obito e Kakashi entram na frente, e no último momento, Obito usa o Kamui para teleportar o osso que acertaria Kakashi. Mano, eu acho forçado aqui, sabe o quê? Que o Naruto e o Sasuke é mais forte do que o Obito e do que o Kakashi. Se o Obito e o Kakashi tiveram forças, né, já desgastadas para se levantar e correr para ficar na frente dos ossos, por que que o próprio Naruto e o Sasuke não conseguiam se mexer? Não faz sentido, tá? Se o Kakashi e o Obito puderam se mexer, o Naruto e o Sasuke também poderiam. Então não faz sentido. Isso aqui, o forçado aqui é o Naruto e o Sasuke ficarem parados, enquanto o Obito e o Kakashi, que estavam sofrendo a mesma influência da gravidade, conseguirem se mexer. Não faz sentido. E apenas ele é atingido. Aqui, ó. Os dois ficaram imóveis, Naruto e Sasuke. E os dois conseguiram correr e se jogar na frente. Por que que o Naruto aqui não usou o chakra dele? Não sei, empurrava o Sasuke e usava o chakra ali do qual é? Koko, que aumenta a força física dele. Ele poderia ter feito muitas coisas aqui. Não faz sentido isso aqui não, cara. Ou então simplesmente moldar as Gudoudamas e colocar como uma barreira na frente. Por que, Naruto? Por quê? Forçadíssimo essa cena aqui. A cena em si foi forçada. Foi uma despedida emocionante do Obito, foi, pra botar um efeito ali de sacrifício, mas não era necessário. Naruto e Sasuke poderiam ter evitado isso aqui easy. Sacrificando a sua vida para que Naruto continue lutando. Depois, Naruto, com raiva, consegue acertar um belo ataque na Kaguya, arrancando seu braço e deixando seu chakra instável. Inclusive, ele fez isso aqui justamente usando os poderes do Koko, né? Que ele aumentou a força física dele e conseguiu usar essa velocidade toda. Por que não fez isso antes, mano? Mas depois de absorver mais chakra, ela fica mais forte ainda e cria uma esfera da busca da verdade gigantesca, que era uma grande ameaça para todos ali. E se eles já não estavam conseguindo vencer a Kaguya antes, agora mesmo é que não conseguiriam. Porém, nem a morte segura os Uchihas. Obito, que estava sabe-se lá onde, já junto da Rin, decide voltar e dar seu chakra ao Kakashi. Isso aqui segue o princípio que eu falei. O chakra serve para conectar. Então ele tem essa conexão entre os mundos. Ele tinha o chakra ali, deixa eu voltar aqui. Estava sabe-se lá onde, já junto da Rin, decide voltar e dar seu... Ó, o corpo dele tá aqui, ó. O chakra dele ainda tá aqui. Então isso aqui foi a ponte para ele conseguir retornar usando o chakra dele. Da mesma forma que o Hagoromo brotou lá no mundo exterior quando o chakra dele foi formado. Então se ele tem uma forma de viajar entre os mundos usando o chakra, por que não? Chakra ao Kakashi. O forçado foi o Kakashi. Não, isso aqui foi forçado. Forçado foi isso aqui. Kakashi despertar os dois Mangekyo e o Sharingan só pelo chakra, que foi forçadíssimo. Teria sido muito melhor se antes do Obito
né, se desintegrar totalmente, tirar os 2 olhos e dar o Kakashi. Faria muito mais sentido. E desperta o duplo Mangekyo Sharingan. E com isso, vira a mesa totalmente com seu Susanoo perfeito, que lança Kamui Shurikens e consegue passar pelos ataques da Kaguya, acertando a deusa em cheio e colocando ela numa posição onde seria selada por Naruto e Sasuke. Ela ainda tenta lidar com eles, porém Kakashi continua usando Kamui atrapalhando ela. E com isso, finalmente a deusa é selada por eles. A vida e a morte deveriam ter pelo menos algumas regras, mas o Obito quebra tudo. Como ele voltou por vontade própria e conseguiu dar os poderes ao Kakashi? Como o Kakashi conseguiu usar os poderes se nem tinha os olhos mais? Isso sim foi forçado. Kakashi, que naquele momento estava muito atrás de Naruto e Sasuke, praticamente um inútil, como foi reforçado por eles mesmos, do nada vira um semideus. Foi brabo demais, mas não faz sentido. O Obito é meu personagem favorito, mas o que ele fez aqui, pelo amor de Deus, né? Eu acho que teria sido muito mais da hora, mano. Imagina aí a cena. O Obito tá ali, né, se desintegrando, se despedindo. Kakashi, vou dar um presente pra você pela última vez. Tira os 2 olhos e entrega ele. Se tem a Sakura ali, que é ninja médica, poderia ter feito, né, o transplante rapidinho. Da mesma forma que a Rin fez lá inicialmente. Teria sido muito mais da hora, mano. E essa aqui rompeu as barreiras entre a ficção e a realidade. O personagem saiu do mangá e se transformou no próprio editor do Kishimoto. De quem eu estou falando? Claro, de novo, dele mesmo, né? Itachi Uchiha. Depois do show que ele deu contra o Nagato, Itachi acaba se encontrando com o Sasuke e ambos vão confrontar o Kabuto para parar o Edo Tensei. Ele é um jutsu problemático, que não tem fraquezas. Ele não pode ser desfeito apenas matando o usuário. Então o plano é colocar Kabuto em Genjutsu e obrigá-lo a desfazer o jutsu. Parece simples, porém é impossível, porque Kabuto mostra ter um grande poder e um pacote de habilidades que são counter de tudo que os irmãos Uchihas podem fazer. Kabuto é tão superior a eles que consegue até colocar os Uchihas em Genjutsu. Ele dá com a cobra na cara dos dois em todos os aspectos. Até modo Uchihas em Genjutsu. Kabuto é tão superior a eles que consegue até colocar os Uchihas em Genjutsu. Ele dá com a cobra na cara dos dois em todos os aspectos. Até modo sábio e infeliztinho. Nem de visão o cara precisava pra lutar, além de ter a vantagem do local da batalha. Totalmente imune a tudo que eles poderiam fazer. Então, já que os Uchihas estavam encurralados numa situação impossível que ele mesmo criou, o menino Kishimoto resolve como? Vendo que é impossível usar o Tsukuyomi e colocar o Kabuto em Genjutsu, Itachi simplesmente saca outro Exodia. Dessa vez, o Izanami, um Genjutsu ocular que justamente não precisa afetar o sentido da visão. Depois disso, sinceramente, eu não sei pra que o Kishi se dá o trabalho de tentar explicar. Ele diz que é um jutsu que prende o alvo em um ciclo infinito de eventos. O erro dessa cena aqui é não ter sido um trabalho anterior, né? Que quando eles apresentaram o Izanagi, poderiam muito bem ali ter apresentado essa aqui é uma vertente do jutsu, do Kenjutsu Uchiha, né? É uma vertente. Se ele falasse isso, automaticamente teria outra. Não precisaria revelar o Izanami ali, mas deixasse ali meio que, né, entre linhas, que existia um segundo jutsu, né? Mas não fizeram isso. Forçando ele a confrontar suas ações e aceitar a realidade, e que ele é ancorado pelas sensações e não pela visão. Cara, essa altura do campeonato, nada importa mais. Esse jutsu louco não foi um exódio apenas para acabar com o Edo Tensei naquele momento. Também foi um exódio para o futuro, porque esse jutsu foi capaz de desencadear uma cadeia de eventos que vai fazer o Kabuto curar o Sasuke, que estava à beira da morte e não tinha mais salvação. E Sasuke morrendo ali, nada de chakra Rikudo para selar a Kaguya e salvar o mundo. Meu Deus do céu, Itachi Uchiha derrotou a Kaguya. Sei lá, eu acho que a forma como Kishimoto decidiu representar o Itachi prejudica o próprio personagem. Eu vou deixando de vê-lo como um personagem real e começo a vê-lo apenas como um plot device. A frase dele dizendo que a fraqueza de um jutsu que não tem fraquezas é justamente a própria existência dele, apesar de em um primeiro momento parecer épica, em um segundo momento chega até a ser cômica, pô. Me tira até risada. Tipo, é o próprio personagem confessando que ele é um deus ex-máquina ambulante. É o Kishimoto confessando que quando se trata do Itachi, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Ele vai até onde for necessário. É aquela pegada badass do personagem, tá ligado? Que a gente gosta. Eu gosto muito do Jin-Woo. Pô, o Jin-Woo ali é fodão, tá ligado? Brotou ali, eu sou fodão. Então é da hora ver isso em alguns personagens, pô. Não importando se é extremamente forçado. Então, quando eu vejo vídeos dizendo que o Itachi derrotaria todo mundo, não tem como não dar risada, né? Não tem como discordar. Derrotaria mesmo. Não, não derrotaria. Se esse é um meme criado pelo próprio autor. Não, eu não acho. Se for assim, o Scannou sola todo mundo ali de Nanatsu. Ele não sola. Mas o personagem, ele declara que é o número 1. Ele não é o número 1, ele é orgulhoso, tá ligado? Ele tem uma certa prepotência. O Itachi aqui, ele queria passar a imagem de fodão. Ponto. Eu acho da hora até. E aí, o que vocês acharam?
É, parece que o vídeo acabou. Mano, alguns aqui realmente são forçados. O Izanami em si é forçado. Não teve um trabalho pra desenvolver ele. Então, o Izanami o que faltou foi um melhor desenvolvimento lá atrás, mas não teve, tá ligado? Mas, assim, outros momentos aqui eu não acho que foi forçado, tá? Não acho. Já. Essa é a minha opinião. Respeito a opinião aí, é Diego, né? O nome dele. Respeito a opinião do Diego. Mas, e a sua? Qual é? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. Eu vou ficando por aqui e até um próximo react. Fui.